A última sexta-feira, dia 13, fez jus ao temor dos supersticiosos. O grupo terrorista Estado Islâmico assinou uma série de ataques à capital francesa, tirando a vida de 29 pessoas e deixando mais de 350 feridos. Os atentados foram entendidos pelo governo francês como ato de guerra e acenderam o estopim para uma série de ataques aéreos contra o Estado Islâmico na Síria e no Iraque. Em vídeos publicados na rede, o grupo já avisou que isso é apenas o começo. Bom, no programa de hoje nós vamos tentar entender um pouco mais sobre o Estado Islâmico e vamos também discutir sobre as consequências desses atentados para a política internacional. O Viva Voz já está no ar pela rádio e pela TV Univale. E hoje quem me acompanha pela primeira vez aqui no estúdio, a acadêmica de jornalismo Aline Daligna. Tudo bem, Aline? Olá, boa tarde para você que acompanha o Viva Voz pela rádio e pela TV Univale. Você pode participar do nosso programa através do Instagram e do Twitter, @Viva Voz Univale, e curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/Viva Voz Univale. Isso mesmo. E para falar sobre este assunto, nós convidamos o professor Eduardo Guerini, que é mestre em Sociologia Política, professor no curso de Relações Internacionais aqui da Univale. Obrigada mais uma vez pela presença, professor. Obrigado, boa tarde a todos. Sempre é um prazer estar aqui conversando com todos sobre problemas da atualidade. Bom, professor, para começar essa nossa conversa, você pode explicar um pouco mais o cenário que acionou esses atentados que aconteceram na sexta-feira 13, né, lá em Paris? O que aconteceu para gerar esse tipo de ação assinada já pelo Estado Islâmico? Embora alguns supersticiosos acreditem que seja fatídico o dia 13, uma sexta-feira ainda, o malogro do atentado em Paris e nas imediações é resultado de uma política do Ocidente contra o Oriente e, basicamente, o Oriente Médio. Um resultado de uma guerra que se estabeleceu a partir da era Bush, em que se desestruturam estados nacionais no Oriente Médio, basicamente estados produtores de petróleo, e que se cria um choque entre Ocidente e Oriente, que é um choque civilizacional e também religioso. Ou seja, sempre se coloca a questão do bem contra o mal numa guerra que se transformou numa guerra santa. E a emergência do Estado Islâmico nada mais é que a desestruturação dos antigos tiranetes que foram postados no Oriente Médio pelo Ocidente, foram armados pelo Ocidente e desestruturados pelo Ocidente a partir de 11 de setembro. Vamos dizer assim, a questão nodal é 11 de setembro de 2001, que coloca em xeque as relações entre Estados Unidos e Oriente Médio e, basicamente, a questão de como intervir naquela região. A ação em território iraquiano, no Afeganistão, na Síria, e depois uma série de ações dirigidas contra o Islã, e principalmente os muçulmanos, se traduziram nessa que é um resultado de uma política externa desastrosa dos Estados Unidos com relação ao Oriente Médio. E, em seguida, a coalizão europeia também apoia isso. Inglaterra, quando faz a coalizão pelas ações no Iraque, e você tem todo um processo de desestruturação daqueles estados nacionais totalitários que fazem com que novos problemas de velhas etnias se coloquem, né? Sunitas e xiitas, radicais jihadistas, muçulmanos, Hezbollah, e a questão da Palestina, que continua mal resolvida até hoje. Mas, essencialmente, nesse momento em que a França declara um ato de guerra, as pessoas esquecem de observar que a França também teve um papel ativo nas intervenções, não só no Oriente Médio, mas também na África. E é claro que, apesar de toda a leitura, vamos dizer assim, parcial, despejar bombas sobre territórios, matando crianças, civis, achando que isso é efeito colateral, desestrutura um país
desestrutura uma hierarquia institucional e produz a emergência desses grupos que são grupos fundamentalistas que usam a religião como um artifício para regimentar seguidores e militantes. O caso do dia 13 de novembro deste ano, 2015, na França, é mais um ato isolado do que uma ação propriamente premeditada, como se quer fazer passar na grande mídia. E também, por trás disso, se aproveita para criar um discurso de xenofobia contra refugiados sírios que estão em guerra há um bom tempo para tentar depor Bashar al-Assad. Ou seja, um tiranete também colocado pelo Ocidente, que agora não é mais útil ao Ocidente. E, mais do que isso, o enclave onde está a Síria tem aí no seu entorno Irã, Iraque e Afeganistão, países que sofreram uma série de, onde assim, ações externas de política das grandes potências, tanto os Estados Unidos quanto da comunidade europeia, mas também da Rússia, que é importante do ponto de vista geopolítico para a entrada no Mediterrâneo, saída para o mar e etc. Né? Isso demonstra que os interesses estão para além da religião e do fundamentalismo, mas tem elementos de poderio e de zonas de influências específicas e também a questão da fonte energética, o petróleo, que continua em voga e ninguém coloca isso na mesa de negociações. Claro que um atentado sempre é condenável porque envolve pessoas inocentes que pouco têm a ver com o problema, apesar de serem cidadãos franceses ou cidadãs francesas. A ação sempre acaba provocando efeitos perversos para indivíduos que nada têm a ver com o problema. Assim como uma guerra, quando se despeja bombas e se ataca supostamente posições do Estado Islâmico que se espraiou por todo o Oriente Médio, nessas áreas destroçadas pelo Ocidente, formando o califado. E um califado radical, porque usa desse pressuposto para atacar o Ocidente e usar ações violentas contra o Ocidente. Mas a pergunta que fica para a reflexão de todos é: se existem estados que são estados terroristas, no sentido de provocarem o terror em países soberanos, ainda que sejam totalitários ou autoritários, existem também grupos terroristas dentro desses estados que provocam o terror da mesma forma. Então, todo ato de terrorismo ele é condenável porque ele coloca em xeque a falta de uma diplomacia ou de um diálogo entre nações para resolverem problemas que acabam gerando conflitos bélicos e muitas mortes. Novamente, nós vamos colocar essa questão. A ONU ela está falida, a capacidade dos Estados Unidos protagonizarem a cena internacional ela também vai sendo limitada e a comunidade europeia, principalmente os países como França e Alemanha, já não tem poder de influir no tabuleiro internacional sem fazer uma reforma ampla em que se priorize um preceito fundamental do direito internacional, o direito à soberania, o direito à autodeterminação e a tentativa de resoluções em torno da paz. E, especialmente, essa ideia de produzir conflitos regionais, guerras regionais, calcados em interesses dessas potências vinculadas ao Ocidente em território alheio. Então, fazer guerra em território alheio é muito benéfico porque não causa estrago. A resposta dos fundamentalistas, supostamente do grupo ISIS, é justamente provocar o mesmo efeito que eles sentem no cotidiano, ou seja, causar conflitos no território do oponente, daquele que provocou o desastre, uma catástrofe ou uma guerra. E é evidente que, em maior ou menor grau,
Isso faz parte do jogo da construção das novas fronteiras no século XXI. E principalmente fronteiras que estão vinculadas à disputa de fontes energéticas que alimentam a sociedade ocidental. Professor Eduardo, e agora, o que mais preocupa com o contra-ataque da coalizão liderada pelos Estados Unidos na região da Síria, na fronteira com o Iraque? De modo geral, o Iraque está destroçado e dividido entre sunitas, xiitas, curdos e pequenas etnias que não têm influência. Mas a disputa entre sunitas e xiitas, ela vem desde a época de Saddam Hussein. O Iraque ele tem uma capacidade de produção petrolífera elevadíssima e que os Estados Unidos, a partir da coalizão, assumiram a reconstrução, colocando um títere, um marionete local que não consegue manter a paz interna. A retirada das forças ocidentais provocou uma ação de controle desses grupos radicais que produziram o califado, o ISIS. O Estado Islâmico, então, hoje é uma materialização da incapacidade das potências em resolverem problemas pós-intervenção, que não tem nada de humanitária, são intervenções militares, intervenções que têm a ver com interesses particulares de grupos econômicos e, objetivamente, na Síria isso também se coloca, porque é resultado de uma tentativa de impor a democracia ocidental como um modelo hegemônico no mundo. Só que o respeito à diversidade, o respeito a culturas diversas, ainda que nós tenhamos uma visão da democracia representativa e liberal, ocidentalizada como sendo a única, deve ser priorizado para aquela região. Mas são estados que têm uma influência religiosa muito forte, alguns com ligação teocrática. Isso não significa que eles estejam atrasados, significa que é a leitura da construção ideal de Estado. Toda a ação externa provoca efeitos danosos para aquele grupo étnico, para aqueles grupos étnicos, para aqueles estados e fere um direito internacional que é a autodeterminação. É evidente que a ação no Iraque, no Afeganistão, a ação na Síria é desastrosa, demonstra que a ONU é omissa e as potências elas são, vamos dizer assim, elas tentam colonizar o Oriente Médio a partir da sua leitura ocidentalizada, que provoca esse choque entre Ocidente e Oriente. Mais do que isso, nós temos aí um problema a resolver. O padrão cultural do Oriente Médio é um padrão diverso do nosso e precisa ser respeitado, mas todas as intervenções que se tem notícia foram intervenções violentas e que mataram e dizimaram populações. Então, essa tentativa é desastrosa e descabida, portanto, o resultado não poderia ser outro senão a emergência de violências. Professor, eu vou fazer uma pergunta para a gente voltar no segundo bloco. Vamos falar um pouquinho mais sobre o Estado Islâmico. Em outra oportunidade, você esteve aqui, a gente fez um programa inteiro sobre esse grupo. Eu acho que vale a gente voltar a falar dele de uma forma mais clara, mais precisa. Então, depois do intervalo, o que é o Estado Islâmico, como ele se organiza, quem financia o Estado Islâmico? Acho que são perguntas bacanas para a gente voltar depois do intervalo a conversar com o professor Eduardo Guerini. Já voltamos. Hoje o tema do programa são os atentados na França. Nós convidamos o professor Eduardo Guerini, do curso de Relações Internacionais, para ajudar a gente a entender o que está acontecendo por lá. É isso, né, Aline? É isso. Então vamos começar. O que é o Estado Islâmico, professor? O Estado Islâmico ele se compõe por uma facção derivada dessas desestruturações de muçulmanos, jihadistas, que trazem como conteúdo básico a ideia do Alcorão como sendo a lei máxima e, objetivamente, a Sharia como uma base de construção, vamos dizer assim, de institucionalidades.
e, ao mesmo tempo, a compreensão de que esse Estado Islâmico tem como essência a religião, como fundamento da composição do califado. Um califado que nada mais é que uma tradição clássica desde Maomé. Constituição de califados que tem líderes espirituais que conduzem e que controlam determinados territórios. Óbvio que nós estamos falando de um padrão dos muçulmanos que se orientam diversamente dos cristãos e que têm preceitos religiosos muito arraigados, mas nem por isso são condenáveis, porque, afinal de contas, no Estado Islâmico, onde se destroçou aquele Estado nacional vinculado a dirigentes autoritários, eles fazem em vez de um segundo Estado. Acontece que com a ação das potências ocidentais, ele passa a usar de guerra, de guerrilha, que é o flanco terrorista, né? Ações terroristas, ações que vão controlando o território, vão demarcando posições e vão estabelecendo controle na comercialização do petróleo, na troca de petróleo por armas, ao mesmo tempo que garante a proteção para aquele grupo de pessoas que foram esquecidos no pós-intervenção. Ou seja, numa doutrina de choque, seria mais ou menos dizer, o Estado Islâmico faz o papel que o tráfico faz aqui nas nossas comunidades carentes. Se não existe um Estado para garantir uma segurança mínima, eles dão a segurança, estabelecem regras bem claras, que são regras, obviamente, que nós não estamos acostumados, porque nós estamos dentro de uma outra capacidade de urbanidade e civilidade, que é o direito formal. Lá não, é o direito real. Roubou, vai ser condenado, adulterou, vai ser apedrejado por conta de uma base do Alcorão. Mesmo alguns líderes muçulmanos condenam esses extremismos. É verdade, já ouvi algumas pessoas que são muçulmanas questionando e dizendo que o Estado Islâmico não tem nada de muçulmano, inclusive. Né? Vamos dizer, uma extrapolação, uma visão distorcida para alguns muçulmanos, e uma compreensão de mundo bastante, vamos dizer assim, autoritária e violenta para o nosso olhar ocidental. Para eles é compreensível diante do momento que eles enfrentam, que é um momento de insegurança, de falta de recursos básicos que são propiciados pelo Estado Islâmico. O principal deles, eles garantem uma segurança, ainda que temerária, mas uma segurança naquele território devastado, porque senão seria a barbárie. E óbvio que a barbárie está sendo produzida pelo Ocidente. Eles só estão recompondo essa barbárie com outra barbárie, porque é o estado de violência e de força que se estabelece aí. O monopólio da força fica concentrado, então, nos membros do Estado Islâmico, que tem o controle militar, o controle das armas, o controle territorial, o controle do comércio e as fontes de financiamento. Exatamente. Eu acho que isso também merece também uma atenção, né? E como que isso se estabelece, professor? Enfim, como é que o Estado Islâmico se mantém, se movimenta? Quem financia o Estado Islâmico? Como é que funciona isso? Olha, de modo geral, nós temos aí uma economia que é uma economia paralela, né? O mercado paralelo do petróleo, o mercado de armas, a própria questão da região do Afeganistão, Iraque, outros que começam a traficar drogas. E todo esse processo vai exigindo contraprestações. Mas o Ocidente contribuiu muito porque forneceu as armas. Pois é. Ele vende as armas. A indústria da guerra não está no Iraque, muito menos na Síria e muito menos na região do Califado. Quem faz a guerra e a indústria da guerra e estabelece esses conflitos regionais é porque tem algum interesse, vender armas. Então, os Estados Unidos e Rússia municiam os guerrilheiros muçulmanos, os jihadistas, alguns vão chamar de terroristas, financiam com armas para depor grupos que estão dominando determinado território.
os americanos tentam depor e fornecem armas. Isso criou um barril de pólvora, porque você não estabelece nenhuma possibilidade de paz se você vai municiando milícias fundamentalistas com armas. E você não consegue estabelecer nenhum diálogo possível se você está despejando bombas. Então, quem é que fabrica as bombas? Quem é que financia a guerra? É o Ocidente. E depois ele se coloca no papel de árbitro internacional sobre o Ocidente. Isso é extremamente visível na questão da composição do califado do ISIS, Estado Islâmico. Então, professor, Paris vai reunir chefes do governo de todo o mundo entre os dias 30 de novembro e 11 de dezembro, durante a Conferência sobre o Clima. Você acredita na possibilidade de novos ataques durante o evento? É evidente que grandes eventos internacionais, não só a COP21, como uma conferência internacional que envolve líderes mundiais, uma grande circulação de pessoas, são fontes potenciais de atentados terroristas. Nós teremos as Olimpíadas em 2016, que pode ser também um grande alvo terrorista. Talvez o Brasil inaugure um atentado terrorista por falta de capacidade, inclusive, de controle. A Copa de 2014 não, porque foi uma Copa fracassada no ponto de vista de público. Mas é evidente que esse encontro em novembro, com qualquer sensibilidade, diante dos atuais atentados que ocorreram, do estado de emergência que se produziu na França, o ideal seria transferir para outro local ou simplesmente adiar por uma questão de segurança daquelas pessoas que estão lá e daqueles líderes representativos de estados e de países, né, de instituições. Ainda que sejamos cautelosos nessa noção de precaução, é evidente que poderá ocorrer ataques, até porque a segurança nunca será máxima. A segurança será no limite do possível. Claro que a França tem maior capacidade de inteligência. Os Estados Unidos provavelmente colocarão suas fontes de inteligência à disposição. A própria Rússia colocará à sua disposição. Há uma convergência mundial para que se condene terrorismo de toda a espécie. Mas, em se tratando de uma luta encarniçada com preceitos religiosos de substrato, ainda que não sejam vamos dizer, desta religião como essência, mas de um grupo que está vinculado a essa religião, o resultado é que os atentados serão plausíveis e nós não poderemos ficar surpresos. Professor, já estamos indo para o finalzinho do programa. Eu queria ainda deixar um último momento de reflexão. Na sua visão, qual é o diálogo possível, né? Já que até aqui a gente percebeu um cenário drástico, com problemas inclusive da própria ONU, que deveria exercer ali o seu papel de diplomático, enfim. Qual seria o diálogo possível para resolver essa situação tão drástica que acontece lá na Europa e, lógico, em todo o Oriente? De forma geral, como eu havia colocado, o Ocidente ele tem muitas culpas a pagar por conta desse estado que se criou de pânico diante do terrorismo. Desde 11 de setembro, se criou uma visão distorcida do Islã, dos muçulmanos e das pessoas que lá vivem. E as intervenções militares, criando conflitos regionais, criando disputas entre grupos que controlam o poder momentaneamente e vendendo a ideia de democracia como valor universal, usando a guerra como artifício para implantar um padrão idêntico ao Ocidente, eles fracassaram. A ONU fracassou porque ela não tem uma representatividade diante de um novo cenário global que ele é multipolar, em que existe uma série de novas forças surgindo em ascensão, forças de países, de regiões em ascensão, mas é evidente que o diálogo entre Ocidente e Oriente foi sempre um diálogo distorcido desde as cruzadas. E precisa se rever
essa visão colonizadora, destruidora e avassaladora de culturas e etnias que muito nos legaram do conhecimento, que nós temos hoje e que garantiram a chegada daquilo que se chama matriz ocidental. Então, eu sempre digo assim, o ideal seria observar que grande parte do Ocidente nasceu no Oriente. E é evidente que existe um espaço religioso em disputa ali, porque são as religiões que têm uma confluência, né? Cristianismo, islamismo e, efetivamente, a questão essencial é buscar a paz, acima de tudo, sem conflitos, ainda que isso exija muitas horas de diálogo e muita diplomacia. O que está se exercendo menos hoje é diplomacia e a política com base na soberania e na autodeterminação dessas nações, desses povos. Muito bom, a gente agradece então a participação do professor Eduardo Guerini, professor do curso de Relações Internacionais aqui da Univale. Obrigada, professor, mais uma vez. Obrigado também, foi um prazer estar aqui. Muito obrigada, professor, muito obrigada, Lisa. Vamos ficando por aqui. Viva a Voz, suas ideias em alto e bom som.